Bom, eu sou Iraci Gama, nasci aqui na Rua 2 de Julho, a rua onde está a estação. A estação São Francisco fica entre a Rua 2 de Julho e a Rua 15 de Novembro. Eu nasci aqui, bem em frente à oficina São Francisco, a subestação retificadora, um guindaste que veio de Londres em meados do século XIX. A Rua 2 de Julho é a entrada da cidade de Alagoinhas pela ferrovia. Então, eu tenho uma vida toda relacionada com a ferrovia desde o nascimento. Me tornei professora, como professora passei por diferentes estágios até que cheguei à universidade, onde fiquei os últimos 37 anos dos 50 que estive em sala de aula. Estou aposentada desde 2013, mas como a aposentadoria é algo que dá ideia de paralisação, eu não me sinto aposentada, continuo trabalhando. E boa parte dessa atividade é cuidando da ferrovia, porque são vários projetos que nós temos, e principalmente esse projeto de cuidado da Afigã, que é uma fundação que leva meu nome, uma fundação que foi criada por amigos para me ajudar nessa luta que já era antiga, uma luta que começa ainda quando eu era adolescente, mas que toma forma e ganha força a partir de 1978, com o movimento cultural, que eu organizei por muitos anos, 11 encontros de cultura, depois comemoramos os 30 anos e já comemoramos os 40, e agora já estamos com 47 anos do início desse movimento, onde o destaque foi para a origem da cidade. Boa parte desse material, eu diria até que a maior parte desse material, se relaciona com a ferrovia, porque foi através do trem que a vila começou a se desenvolver. Quando passamos a cidade, já éramos uma cidade, antes de ser cidade, já éramos um espaço ferroviário muito forte. Então, a relação com a ferrovia é essa relação que mistura o sentimento, a paixão, a relação familiar, dos amigos, a convivência do ambiente e o reconhecimento de que foi através do trem que a nossa terra se desenvolveu. A vila começa lá por onde hoje é Alagoinhas Velhas, mas com a criação da estação, da primeira estação, que foi o ponto terminal, o primeiro ponto terminal da primeira estrada de ferro da Bahia ao São Francisco, saindo de Salvador, chegou até Alagoinhas em 13 de fevereiro de 1863. Nesse tempo, nós ainda éramos vila, só passamos a cidade em 1880, mas 5 anos depois dessa inauguração da primeira estação, o governo provincial transferiu a vila de lá de Alagoinhas Velhas, onde está aquela nossa igreja inacabada, para o local onde fica a estação. Então, a transferência se dá quando ainda éramos vila, e o desenvolvimento começa exatamente nesse tempo. Nos transformamos, depois disso, em um entroncamento ferroviário, porque a partir de Alagoinhas é possível chegar até o sertão, por Juazeiro, e também é possível chegar ao litoral pela linha do Timbó, indo na direção de Sergipe. E eu acho que a nossa cultura tem a base na ferrovia. A cultura local de Alagoinhas tem a sua estrutura central na ferrovia. Quer seja pelo que os ferroviários trabalharam e deixaram, pelos que eles também herdaram, porque muito do que os antigos aprenderam, eles aprenderam com pessoas que vieram da Europa. Aqui nós temos uma história muito interessante de um senhor chamado Agripino, que ele aprendeu a falar francês com os franceses da companhia Chemin de Fer. Eles precisavam de se comunicar e não tinham como se comunicar, não tinham intérprete, e seu Agripino se prestou a isso. Então, ele
aprendia, explicava como era, se tinha que fazer algum documento também ele fazia, e com isso, tanto que ele virou professor, sabia, dominava-se, era interessante. A destruição da ferrovia não é apenas a destruição do trem de passageiros, é a destruição de todo esse modal para dar espaço para fortalecer a rodovia, os combustíveis, os donos de poços de petróleo, as empresas automobilísticas, é tudo isso. Ao invés de pensar no país como vetor de desenvolvimento, não, pensa na vaidade, no egoísmo, no individualismo de alguns elementos, que quanto mais ricos são, mais querem ficar. E esse privilégio para um grupo termina prejudicando a maioria. Ninguém se conforma até hoje com a perda do trem. Quando a gente faz o trem do forró aqui, é uma loucura o trem do forró, e principalmente as crianças. Agora a gente está falando em receber 3 classes, e quando a gente fala disso aqui, eles já arregalam o olho pela vontade de vir, de entrar, de ver. O trem é paixão na vida da nossa comunidade.